Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Excel. Meu nome é Karine Lago e hoje você vai aprender 10 dicas e truques de tabelas dinâmicas que você precisa conhecer. Começando com esse daqui. Eu tenho essa tabela dinâmica com vários preços unitários e a somatória dos seus valores. Só que aqui eu vejo os preços individualmente e eu não quero analisar desse jeito. Na verdade, seria muito melhor se pudéssemos agrupá-los, onde eu vou analisar por faixas de valores de 1 a 5 reais, qual foi a somatória do valor, de 6 a 10 e assim por diante. E só para você entender melhor ainda o cenário, os meus campos estão organizados assim, onde eu tenho o valor unitário em linhas e depois a soma do valor unitário em totais. Para fazer isso em uma tabela dinâmica é muito fácil. Basta você clicar aqui em qualquer valor do rótulo de linhas e depois escolher agrupar. Tendo feito isso, essa janela vai abrir e vai dizer que meus valores começam em 1 e terminam em 30. E está sendo agrupado de 1 em 1. Só que eu não quero isso. Na verdade, quero de 5 em 5. Então vamos alterar esse último valor para 5. E agora eu vou pressionar OK para ver a mágica acontecer. E agora sim, eu tenho aquelas faixas de valores. De 1 a 6 reais, eu tenho no total 3 milhões. E já consigo analisar aqui a faixa de valores que mais vende nessa empresa é de 21 a 26 reais. Essa foi a primeira dica, vamos para a segunda. Você tem essa tabela dinâmica com essa classificação de lojas e quer mudá-la. Você pode fazer isso de várias formas, mas eu vou te ensinar uma que eu tenho quase certeza que você não sabe ainda. Vamos supor que eu queiro que Rubi seja a primeira loja. Eu vou selecionar essa Ágata aqui e escrever Rubi. Parece estranho, mas quando eu pressionar Enter, os valores de Rubi vão automaticamente ser transferidos aqui para cima. Pressionei Enter e pronto, aqui nós temos Rubi. E note que eu não renomeei esse item aqui, na verdade nós realmente alteramos o seu local. Agora o segundo eu quero que seja Esmeralda, então eu vou escrever Esmeralda, pressionar Enter e pronto. Modifiquei essa ordem assim como todas as outras que temos para as outras categorias de produtos. E é assim que você automaticamente modifica e classifica ordens de forma personalizada em uma tabela dinâmica. Agora vamos para o próximo exemplo, que é realização de filtros dentro de uma tabela dinâmica no campo de valores. Eu sei que você já sabe que é possível fazer filtros aqui nesse rótulo de linhas. Olha, ele sempre coloca essa caixinha daqui com essa setinha para baixo, onde eu posso selecionar laticínios, chocolates e biscoitos, pressionar OK e filtrei. Só que vamos supor que eu queira fazer um filtro aqui, ó, dentro desses valores, aqueles que são, por exemplo, maiores que 2 milhões. Como que eu faço? Eu não tenho a opção de colocar um filtro exatamente aqui nessas linhas. E mesmo se você tentasse colocar, vindo aqui em página inicial, selecionando essas células e depois em classificar e filtrar, esse botão está desabilitado. Só que o que talvez você ainda não saiba é que se você clicar nessa célula aqui do lado, fora da tabela dinâmica, e depois selecionar o classificar e filtrar, ele estará habilitado novamente. E quando eu seleciono, voilá, temos todos os filtros nessas colunas. E agora sim eu posso filtrá-las. Vamos supor que eu queira apenas acima de 2 milhões nessa coluna do Rubi. Cliquei, depois filtro de número é maior do que, vou colocar 2 milhões nessa caixa, depois OK e pronto, consegui filtrar com sucesso baseado nesse filtro customizado que eu coloquei na minha tabela dinâmica. Vamos para o quarto truque, que é o meu favorito. Nós temos essa tabela dinâmica com alguns filtros de vendedores aqui em cima. E eu quero fazer com que essa distribuição de valores seja filtrado por vendedor e eu tenha uma planilha para cada vendedor. Dessa forma eu posso depois salvá-las em um arquivo de Excel separado e mandar especificamente para esses vendedores. Como que eu faço? Muito simples. Basta você selecionar a tabela dinâmica, ir em Análise de Tabela Dinâmica e essa funcionalidade para distribuir essa tabela filtrada automaticamente para todos os vendedores estará aqui em Opções, depois Mostrar Páginas de Filtro de Relatório. Veja só a mágica acontecendo. Eu vou selecionar essa opção, a janela vai surgir dizendo que eu tenho apenas um filtro de vendedor. E é exatamente isso que eu tenho aqui em cima. Vou clicar em OK e antes de clicar, fica olhando aqui embaixo na planilha. Vão surgir várias planilhas com os nomes dos respectivos vendedores. Vou clicar em OK e agora sim, gerou. Temos a Ana Souza, que o filtro foi aplicado apenas para esse vendedor. Depois, a Carla Gonçalves, o João Silva, José Oliveira e assim por diante. Todos os filtros distribuídos para cada um dos itens que nós temos aqui dentro desse filtro da tabela dinâmica. Simplesmente incrível e é por isso que essa funcionalidade é a minha favorita.
Agora vamos para o próximo truque, que na verdade é bastante simples, mas eu sei que você faz isso no dia a dia. Nós temos essa tabela dinâmica e às vezes a gente quer mostrá-la apenas como uma tabela. E eu fico copiando esses valores aqui, com Ctrl C, e depois colando ali na direita, só para ela parecer uma tabela sem esses ícones de menos, esses filtros que naturalmente nós temos em uma tabela. Bom, você pode fazer isso rapidamente, sem precisar copiar e colar esse intervalo como eu fiz aqui. Por mais simples que essa alteração seja, eu sei que você vai utilizá-la um dia. Selecione a sua tabela dinâmica e depois em Análise de Tabela Dinâmica, você vai desabilitar esses 3 botões aqui do lado. A lista de campos, os botões e os cabeçalhos de campos. E pronto, sua tabela dinâmica parece uma tabela, já que eu não tenho aqueles botõezinhos de menos e mais para o meu usuário ficar alterando e também filtrando. Só que eu também sei que existe outro detalhe em tabelas dinâmicas que talvez você não queira dar esse poder para o seu usuário, que é esse daqui. Vamos supor que um usuário receba essa sua tabela dinâmica e clique 2 vezes nesse valor. Cliquei e automaticamente nós temos o detalhamento de todos esses valores naquela célula que eu cliquei. Ou seja, eu tenho acesso aos dados. Eu não quero dar esse poder para o meu usuário. Eu posso rapidamente remover essa opção, clicando com o botão direito na tabela dinâmica e depois em Opções da tabela dinâmica, nós vamos selecionar Dados e desabilitar essa opção de habilitar o recurso de mostrar detalhes. Ao fazer isso, desabilitando e clicando em OK, toda vez que um usuário clicar 2 vezes, vai dizer isso daqui, não é possível alterar essa parte da tabela dinâmica, ou seja, não vai mostrar os dados detalhadamente para o seu usuário. Essa é uma das formas que você pode proteger os dados mais detalhados da sua tabela, já que se ele vier aqui na última linha de total, ele vai ter acesso a toda a tabela, caso você tenha disponibilizado essa linha para ele. Agora que você já sabe disso, vamos para a próxima funcionalidade que está aqui nessa outra planilha. Eu tenho todas as lojas e depois os produtos dessas lojas. Só que são muitos produtos. Eu quero saber apenas o top 5, ou seja, aparecer apenas 5 produtos aqui e depois mudar para outra loja que seria a Esmeralda. Bom, na tabela dinâmica é muito fácil fazer isso. Basta clicar nessa setinha para baixo, depois, filtro de valores e escolher 10 primeiros. É como se fosse um top 10. Eu posso selecionar 5 e agora clicar em OK. E temos apenas o top 5 produtos selecionados para cada uma dessas lojas, onde eu tenho uma visão muito mais relevante daqueles produtos que realmente fazem diferença. Existe outra funcionalidade que eu vejo poucas pessoas utilizando, mas que é extremamente útil. Você tem essa planilha de janeiro até dezembro por ano, depois reinicia janeiro até dezembro de 2021. E você quer acumular esses valores, ou seja, 2 milhões mais 2 milhões, 4 e assim por diante. Você poderia fazer isso fora de uma tabela dinâmica, fazendo esse tipo de agregação, ou então você pode utilizar rapidamente o mostrar valores como. Você vai fazer o seguinte, com a lista de campos habilitada, eu tinha desabilitado para te mostrar outra funcionalidade, você vai novamente colocar o valor total aqui embaixo da soma de valor total. E depois com o botão direito vai escolher mostrar valores como, e escolher essa última de soma acumulada em. Ao clicar nessa opção, ele vai dizer que a soma vai ser acumulada em anos ou então em meses. Eu vou escolher meses porque eu quero acumular aqui dentro. Vou pressionar OK. E pronto, temos a soma acumulada. Vamos formatar para deixar melhor e mais visível esses números. Vou clicar em cima dessa soma de valor total 2, configurações do campo de valor, formato de número, escolher moeda, tirar essas 2 casas decimais e depois pressionar OK e OK novamente. Pronto, consigo ver que aqui nós não temos acumulado porque é o primeiro valor, mas logo abaixo, 4.428, é a soma desses 2. Esse terceiro valor, soma desses 3. Esse daqui, soma desses 4 e assim por diante. E no próximo ano, reinicia esse acúmulo. Você acabou de aprender a fazer uma soma acumulada em uma tabela dinâmica do Excel. Só que não para por aí. Temos uma outra funcionalidade que é o Year Over Year. Vamos supor que eu queira saber quanto que eu cresci ou decresci em relação a janeiro do ano passado, ou seja, o ano anterior. Você pode rapidamente fazer uma fórmula desse jeito, dividindo e depois colocando percentual e um menos um aqui no final para saber qual é a diferença. Só que existe uma forma muito mais fácil e mais rápida de fazer isso para todas as linhas de uma tabela dinâmica, que eu vou te mostrar agora. Vou deletar esse valor, agora eu vou puxar novamente o valor total para debaixo da soma de valor total,
clicar com o botão direito nessa nova coluna, mostrar valores como e escolher percentual diferença de. Uma janela será aberta e agora eu posso modificar esse campo base para anos ou meses. Nesse caso eu quero anos porque eu quero voltar um ano anterior e é isso que eu vou dizer aqui nesse item base. Ao invés de 2020 fixo, eu quero o anterior. Vamos clicar em OK e temos a seguinte funcionalidade, ou seja, resultado 2,76 em relação ao ano anterior. Também temos fevereiro em relação a esse daqui. E esse primeiro ano fica em branco porque nós não temos anos anteriores a 2020. Mas 2022 faz essa mesma referência em relação a 2021. Agora, a última coisa que você vai aprender nesse vídeo é a configuração automática de um layout personalizado para a sua tabela dinâmica. Eu não sei se você é assim como eu e gosta de ver sempre a tabela dinâmica de um jeito específico. Só que o padrão do Excel não é aquele jeito que você gosta. Eu vou alterar aqui para o jeito que eu sempre faço as minhas tabelas dinâmicas, que é o seguinte. Seleciono ela, Design, e aqui na esquerda, em Layout do relatório, eu sempre coloco em Mostrar em formato de tabela. Fica observando aqui, vai mudar completamente o layout. E eu também gosto de colocar os itens aqui embaixo. Então, Layout de relatório de novo e repetir todos os rótulos de itens. É assim que eu prefiro analisar. E aí, toda vez que eu tenho que fazer uma tabela dinâmica, eu tenho de novo que aplicar esse mesmo layout. Bom, agora seus problemas acabaram, porque você consegue salvar esse layout para todas as futuras tabelas que você fizer no Excel, seja nesse arquivo ou em um outro arquivo. E para isso, vamos clicar aqui em Arquivo e depois Opções lá embaixo. Aqui em cima, vamos selecionar Dados e em Altere o layout padrão de tabelas dinâmicas, vamos clicar nesse botãozinho. Selecionei e agora eu vou selecionar uma tabela dinâmica para ele importar o layout. Vou selecionar essa célula 3, que é a minha primeira célula, só para garantir e importar. E pronto, ele modificou algumas opções aqui, que foram essas duas. Agora eu vou clicar em OK e toda vez que você criar uma nova tabela dinâmica nesse arquivo, ele vai vir diretamente com o seu layout personalizado. E essas foram as 10 dicas e truques de tabelas dinâmicas que são as minhas preferidas. Quero saber aqui nos comentários se você sabia de todas elas ou então se você aprendeu alguma diferente. Relaciona aqui embaixo para eu saber se esse vídeo foi útil para você. E se você gostou desse tipo de conteúdo, você já sabe, como sempre, deixa seu like, se inscreva no canal, pegue esse link aqui em cima e passe para todos os seus colegas, coloca no grupo do WhatsApp do seu trabalho, manda para os seus amigos, porque todo mundo precisa saber essas funcionalidades para ficar muito mais criativo. E, como sempre, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.